Seu gato provavelmente entende quando você fala com ele, e em muitos momentos, ele simplesmente escolhe te ignorar. Pode parecer exagero, mas estudos já mostraram que os gatos conseguem reconhecer a voz do dono, identificar certas palavras e até perceber a intenção por trás do que falamos. Então, a pergunta é: o quanto seu gato realmente entende da sua comunicação? Bom, ao longo deste vídeo você vai descobrir algo bem curioso. Seu gato pode estar entendendo muito mais do que você imagina e simplesmente ignorando. Número 1. Seu gato reconhece sua voz. Mesmo quando existem várias pessoas falando na casa, muitos gatos conseguem identificar exatamente quando é o dono que está chamando. Isso acontece porque gatos são muito bons em reconhecer padrões sonoros. Com o tempo, eles passam a memorizar o som da sua voz, o ritmo com que você fala e até a forma como você pronuncia certas palavras. Alguns estudos sobre comportamento felino mostram que gatos reagem de maneira diferente quando escutam a voz do tutor em comparação com vozes desconhecidas. Eles podem mexer as orelhas, virar a cabeça ou até parar o que estavam fazendo por um instante. Ou seja, quando você chama seu gato, existe uma grande chance de que ele saiba exatamente que é você falando com ele. A questão é: isso significa que ele entende o que você disse? 2. Seu gato reconhece o próprio nome. Uma descoberta interessante veio de um estudo realizado na Universidade de Tóquio. Os pesquisadores perceberam que muitos gatos conseguem reconhecer o próprio nome, mesmo quando ele é falado por pessoas diferentes. Durante o experimento, os cientistas falaram várias palavras parecidas com o nome do gato e depois disseram o nome verdadeiro. Em muitos casos, os gatos reagiram de forma diferente quando ouviram o próprio nome. Eles mexiam as orelhas, viravam a cabeça ou demonstravam atenção por alguns segundos. Isso mostra que os gatos não apenas escutam os sons, eles conseguem identificar padrões específicos nas palavras que ouvem com frequência. Mas reconhecer o nome não significa exatamente entender linguagem como nós entendemos. Na verdade, o que os gatos fazem é algo um pouco diferente. 3. Seu gato entende o tom da sua voz. Mesmo que seu gato não compreenda cada palavra que você diz, ele consegue perceber muito bem o tom da sua voz. Gatos são extremamente sensíveis às mudanças de entonação. Eles conseguem notar quando você está falando de forma calma, carinhosa, irritada ou animada. Por exemplo, quando você chama seu gato com uma voz suave e amigável, é mais provável que ele se aproxime. Mas se você usar um tom mais duro ou irritado, muitos gatos imediatamente percebem que algo está errado. Isso acontece porque, para os animais, o tom da voz muitas vezes é mais importante do que as palavras em si. É através da entonação que eles interpretam se aquilo representa um convite, um aviso, ou simplesmente algo que não exige reação. E a comunicação entre você e seu gato não depende apenas da voz. 4. Seu gato lê sua linguagem corporal. Mesmo quando você está falando com seu gato, grande parte da comunicação que ele entende não vem apenas das palavras, mas também da sua linguagem corporal. Por isso, quando eles interagem com humanos, também prestam muita atenção na nossa linguagem corporal. Seu gato observa gestos, postura e até para onde você está olhando. Se você se inclina em direção a ele, estende a mão ou faz um movimento específico, muitas vezes ele já entende a intenção antes mesmo de você dizer qualquer palavra. É por isso que alguns gatos respondem quando você apenas faz um gesto, chamando com a mão. Eles não estão entendendo uma palavra, mas sim interpretando sinais visuais. Na prática, isso significa que seu gato provavelmente entende muito mais da sua comunicação diária do que parece à primeira vista, especialmente quando certos comportamentos começam a se repetir. 5. Seu gato aprende rotinas. Gatos são animais extremamente atentos a padrões. Se algo acontece da mesma forma todos os dias, eles rapidamente começam a antecipar esse evento. Por exemplo, muitos gatos aparecem perto da cozinha exatamente na hora em que costumam receber comida.
Outros já ficam atentos quando escutam o barulho do pote de ração ou do pacote de petisco sendo aberto. Com o tempo, seu gato começa a associar palavras, sons e movimentos a determinadas situações. Se você costuma falar algo como hora de comer, sempre antes de colocar a comida, ele pode começar a ligar essa frase ao momento da refeição. Mas isso não significa que ele entenda a frase como um humano entenderia. Na verdade, ele está associando aquele som específico a algo que acontece logo depois. 6. Seu gato aprende palavras importantes. Com o tempo, alguns gatos começam a reconhecer certas palavras que você fala com frequência. Palavras como comida, petisco, vem cá, ou até o nome deles mesmos podem se tornar sinais importantes. Isso acontece porque os gatos aprendem por associação. Quando uma palavra aparece repetidamente antes de algo positivo, como comida ou brincadeira, o cérebro do gato começa a ligar essas duas coisas. Então, mesmo que ele não compreenda o significado da palavra da mesma forma que nós, ele reconhece aquele som como um sinal de que algo interessante está prestes a acontecer. É por isso que alguns gatos aparecem imediatamente quando escutam certas palavras. 7. Seu gato entende quando você quer algo. Outro detalhe curioso é que muitos gatos conseguem perceber quando você está tentando chamar a atenção deles. Isso acontece porque eles observam uma combinação de sinais. A forma como você fala, o gesto que faz com a mão e até o contato visual ajudam seu gato a entender que você está tentando interagir. Alguns gatos, por exemplo, respondem quando você aponta para um lugar ou olha repetidamente em uma direção. Eles percebem que existe uma intenção por trás daquele comportamento. Isso mostra que a comunicação entre humanos e gatos pode ser mais complexa do que parece. Mesmo sem entender frases completas, eles conseguem interpretar vários sinais diferentes ao mesmo tempo. E muitas vezes, eles realmente sabem quando você está chamando. Mas isso não significa que vão responder, o que nos leva a uma pergunta inevitável. Então, por que ele ignora? Se os gatos escutam nossa voz, reconhecem palavras e percebem nossa intenção, por que muitas vezes parecem simplesmente ignorar? A resposta está no próprio comportamento natural dos gatos. Diferente dos cães, que foram domesticados ao longo de milhares de anos para trabalhar ao lado dos humanos, os gatos evoluíram de uma forma muito mais independente. Isso significa que eles não sentem a mesma necessidade de obedecer comandos ou responder imediatamente. Antes de reagir, o gato basicamente avalia a situação. Ele percebe o chamado, analisa se aquilo é interessante para ele e então decide se vale a pena responder. Ou seja, muitas vezes seu gato não está ignorando você porque não entendeu. Ele simplesmente escolheu não reagir naquele momento. No fim das contas, a relação entre humanos e gatos é cheia de pequenas formas de comunicação. Seu gato pode não entender frases completas, como nós entendemos, mas ele consegue reconhecer vozes, interpretar tons, observar gestos e associar palavras a acontecimentos importantes. Tudo isso faz com que ele compreenda muito mais da sua rotina e do seu comportamento do que parece. Então, da próxima vez que você chamar seu gato e ele apenas olhar para você por alguns segundos, talvez ele tenha entendido perfeitamente. Ele só decidiu continuar fazendo o que estava fazendo. Agora eu fiquei curioso. Qual palavra faz seu gato aparecer imediatamente? É comida? Petisco? Ou o nome dele? Conta aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor o comportamento do seu gato, aproveita para se inscrever no canal, porque aqui a gente sempre explora essas curiosidades que ajudam a entender melhor os nossos felinos. E se você quiser descobrir outra coisa surpreendente sobre, eu recomendo muito assistir o vídeo que está aparecendo na tela agora. Tenho certeza que ele também vai mudar a forma como você vê o comportamento do seu gato, porque o gato sabe, e agora você também.